Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Saudade muito grande e eu espero que essa Covid passe logo, né? Para que nós retornemos com essas aulas presenciais, tá bom? Pessoal, eu vou pegar um pouquinho lá do finalzinho da apostila 1, porque eu achei esse assunto extremamente interessante e eu não queria, né, que vocês ficassem sem esse mapa. Eu acho esse mapa de muita importância, perfeito? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, nós estamos falando já do finalzinho da Idade Antiga, né? Vamos lembrar que nós estamos aprendendo aqui, principalmente a Idade Antiga, ou Antiguidade, que é a mesma coisa, tá bom? Então, quer dizer, nós estamos muito perto, e através desse mapa eu vou mostrar que nós estamos pertinho de acabar com a Idade Antiga e começar a Idade Média, ok? Muito bem. Então, veja bem, você pode reparar que esse mapa é um mapa do Império Romano. Então, veja uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo? Ó, preste atenção justamente aqui. Ó, eu vou mostrar para você o seguinte. É, Vocês reparam aqui, ó, olha o cursor onde está, perfeito? Vocês estão vendo aqui a Itália, mas esse mapa onde está aqui Itália é a Itália atual mesmo, hoje com 2020, você percebe que a Itália está aqui, ó, né? Você até percebe aqui a capital, né, que fica aqui na parte norte da Itália, mais precisamente, né, na parte aqui noroeste, ok? Tá. Então veja só, a Itália é desse tamanho mesmo hoje, né, nos dias atuais, que está situado no continente europeu, ok? Ok, muito bem. Mas olha que coisa interessante que eu vou falar. Nós estamos chegando aqui, eu estou mostrando para vocês, eu quero chegar a 470 a.C. E o que a gente chama de Roma na antiguidade, ou Império Romano mais precisamente, olha que Roma está aqui, ó. Da onde que nasce a ideia de Roma? E olha o que os romanos vão conquistando à base de guerras, de batalhas. Olha o tamanho do império que se torna Roma. É uma coisa que, se hoje fôssemos falar sobre isso, né, já seria absurdamente grande. Se a gente falar então de 470 a.C., 480 a.C., nossa, isso é de uma dimensão inimaginável. Perfeito? Então, veja só, é uma coisa interessante de se notar, que eu acho bastante. Eu vou fazer uma comparação aqui da seguinte maneira. Você pode reparar, e vocês aprenderam em geografia certamente, né? Ó, repare que Roma, o Império Romano, melhor dizendo, ele tem uma extensão longitudinal. Ele é muito extenso, ó, de oeste para leste, ok? E o Império Romano só foi menor com o Império Espanhol, né? Com a colonização que a Espanha fez aqui nas Américas, não é isso? Mas a Espanha tinha um império latitudinal, muito extenso, de norte a sul, perfeito? Ok, muito bem. Então veja só, mas isso que eu falei agora foi só a título de informação. Eu quero que você note, além da extensão do Império Romano, é muito interessante você notar que aqui há uma variedade, há uma diversidade de povos, de etnias, de culturas. Então, para que você administre tudo isso, e esses povos, quero lembrar que eles foram dominados através da violência, através das guerras, perfeito? Tá. E não pensa que todo mundo que é dominado, e ainda por cima a maioria dos povos viravam escravos de Roma, não pensa você que eles estavam felizes com essa situação. Muito pelo contrário, né? Então, na verdade, administrar povos bem diferentes, né? Olha só quantos povos diferentes. E ainda, grande parte deles, ou a maioria, insatisfeitos com a administração de Roma, porque, na verdade, vai ampliando também o número de escravos, de pessoas pobres, e cada vez aqui o centro, né, Roma aqui um pouquinho mais além, nessas dimensões, há um privilégio muito grande em detrimento de toda a população do Império. É claro que havia um número de descontentes também no Império Romano. Muito bem, isso vai ser um dos fatores pelos quais os romanos, o Império Romano vai cair. Se eu estou falando aqui de 480 a.C., 490,
o Império Romano vai cair, o Império Romano do Ocidente, né? Vai cair em 476 a.C. Então nós estamos muito próximos disso. E eu quero destacar aqui um detalhe extremamente importante, mas extremamente importante no contexto do Império Romano lá da Antiguidade. Eu vou apontar para uma região aqui, olha, Judéia. Estou aqui, ó, passando o cursor aqui na Judéia, queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Então essa região tem uma importância muito grande para o Império Romano, porque aqui, que hoje é o atual Oriente Médio ali, né, uma pequena região do Oriente Médio, que situa-se ali entre os continentes africanos, africano, europeu e asiático, mas o Oriente Médio precisamente pertencente, né, ao continente asiático. Então, aqui está uma região chamada Judéia, e é justamente aqui que nasce Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessante, Jesus Cristo nasce no contexto ali, né, na verdade, é Cristo que vem... o que acontece nessa questão que eu quero falar para vocês, né? Qual é a importância quando Cristo, quando nasce, que claro que é depois, porque o que cai aqui, ó, primeiro em 476 a.C., o que cai aqui, desculpa, um erro meu aqui, gente, mas não vou parar não, vamos seguir, né? O Império Romano que cai, na verdade, em 476 depois de Cristo, né? Então, olha só, é nesse contexto que tem aqui a presença de Jesus, que nasce, quando Jesus nasce, nós temos o ano zero. Então, há uma mudança significativa na cultura do Império Romano, quando vem o nascimento de Cristo e principalmente a projeção de Cristo na Judéia e, claro, que pertencente ao Império Romano. Muito bem. Olha só, se nós pegarmos todos esses povos, eles tinham várias diferenças, claro, várias diferenças. No entanto, também havia uma semelhança, quase que todos, na verdade todos, podemos falar todos que nós conhecemos e estudamos, todos esses povos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E quando Jesus Cristo vem, ele vem com a ideia de uma crença em um único Deus. E tão relevante quanto isso é a gente perceber que Jesus tem uma pregação muito diferente do que o centro do Império Romano pregava, com seus imperadores e tal. Que importância é essa? Ele valoriza demais, sobremaneira, a valorização pela igualdade social. É um discurso político? Sim. É um discurso social ou sociológico? Sim. Porque Jesus ele tem todos esses componentes, as mais variadas inteligências. Então ele tem um discurso que vai abalar as ideias, né, do Império Romano. É muito, muito curioso a gente perceber isso, né? Muito bem. Então, eu queria tentar que vocês se atentassem bastante para isso, ok? Tá. Vamos chegar muito próximo. Eu não vou entrar muito na história de Jesus, porque não é um curso sobre religião, sobre a figura de Jesus, né? Mas é importantíssimo a gente perceber o que acontecia com os cristãos lá no comecinho da história deles no Império Romano. Eles eram extremamente perseguidos, eram escravizados, eram colocados nas arenas, né, para brigar até com feras, ou com gladiadores, enfim. Então, o que acontece, né? Acontece justamente o seguinte aqui. Por mais que os cristãos sofressem, isso é um movimento importantíssimo. Eles acabavam cada vez aumentando mais. Eles eram mais numerosos. E os cristãos passam a ser, inclusive, de minoria perseguida, eles passam a ser a maioria da população do Império Romano. Isso é um fenômeno não só populacional, isso é um fenômeno cultural dentro do Império Romano. Perfeito? Tá. Até aqui, então, esse ponto muito importante até aqui, tá? E queria destacar ainda a seguinte questão. Queria destacar a seguinte questão. A influência do cristianismo no Império Romano é tamanha que o penúltimo imperador do Império Romano do Ocidente,
que vai cair lá em 476, nós estamos chegando pertinho aqui, o Constantino, ele passa a entender que os cristãos podem livremente fazer os seus cultos, o que era proibido. Então isso vem com Constantino. É muito comum nós ouvirmos o seguinte: ah, mas o Constantino tornou a religião cristã a religião oficial do império. Não é verdade. O Constantino, ele deu a liberdade de culto e ele entendeu a importância do cristianismo no seio do Império Romano, tá? Agora, quem vai tornar a religião cristã oficial no Império Romano é o último imperador do Império Romano do Ocidente, que é o Teodósio. Perfeito? Então esse ponto é importantíssimo de nós destacarmos. E muito bem, aí você fala assim, mas como é que esse Império Romano, ele chegou, se ele era tão poderoso, ele chegou a cair? Agora entrando mais no aspecto histórico propriamente dito. A pobreza era tamanha, a desorganização passou a ser muito grande, a fome muito grande, e também tem o fator determinante para a queda do Império Romano, do Ocidente, vai ser a invasão de alguns povos chamados povos bárbaros, tá? E agora eu quero dar uma paradinha aqui, tá bom? Bom, pessoal, então, desses povos bárbaros, né? E quem que era considerado o bárbaro, na verdade, né, no Império... O que os romanos se chamavam de povos bárbaros, né? Eram povos que não estavam naquele mapa que você viu, eram povos que não estavam, não habitavam aquele espaço do Império Romano e que também não falavam latim. Esse era considerado bárbaros. Nós temos uma conotação de bárbaro de seres violentos. Não que esses povos bárbaros não fossem, tá? Mas alguns não mereciam essa fama, tá certo? Eu quero terminar aqui essa nossa aula da seguinte maneira. Quem que eram esses povos bárbaros? Como chamavam esses povos bárbaros, né? Então, a primeira classificação de bárbaros são de grupos germanos, de origem indo-europeia, né? Que habitavam a Europa Ocidental. Lembra que a Europa Ocidental, Ocidente é Oeste, perfeito? Tá? E esses povos germânicos, ou germanos, eles eram subdivididos em vários grupos. Os principais grupos eram os... Ó, saiu até erradinho no nosso... Aqui no nosso slide. Aqui eu vou corrigir depois, tá? São os visigodos, os ostrogodos. São nomes bonitos pra caramba, hein? Visigodos, ostrogodos, os vândalos, os bretões, saxões, francos, e tem mais aí, depois eu quero falar um pouquinho dos hunos, mas isso também fica para a próxima aula. Tá bom, pessoal? Olha, a minha primeira aula aqui dessa maneira, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E reitero aqui as minhas saudades e um beijão para todos, tá bom? Até quinta-feira? Isso, até quinta-feira. Valeu, beijos!